Vamos lá. Hume, causalidade e indução. Algumas frases que têm a ver com o que iremos falar. A filosofia é algo intermediário entre filosofia e ciência, uma terra de ninguém. Russell. Ciência é o que sabemos, filosofia é o que não sabemos. 9/10 do que é considerado como filosofia é mistificação. Uma frase de Peirce. Para a filosofia, a verdade importa tanto quanto a maneira de se dividir os cabelos. Um pouco exagerado, mas faz sentido. De Hamlin, que diz muito respeito ao esforço de Hume. Paradoxal como pareça, um filósofo pode ser um grande filósofo, ainda que errado. O valor de seu pensamento reside não só em sua influência e relevância histórica, mas no fato de que constitui um esforço importante para teçar armas com alguns dos problemas mais difíceis, qualquer que seja o seu grau de sucesso. Essas últimas frases, como eu disse, valem para Hume. O mais importante argumento de Hume é referente à causalidade e indução. Se o argumento fosse correto, então toda a nossa ciência empírica e todo o nosso conhecimento do mundo ao nosso redor não teriam mais qualquer justificação racional. Algo está errado. O problema é saber o que está errado. Hume analisa a causalidade e a indução sem separá-las uma da outra. Ele sequer usa a palavra indução. A razão dessa falta de separação é que ele acreditava, ao que tudo indica erroneamente, que todo nosso conhecimento de questões de fato é causal. Conhecimento que nós sabemos todos que se trata de conhecimento indutivo. Indutivo em suas origens. Pode ser interpretativamente impróprio, mas de um ponto de vista sistemático convém, por questão de clareza, expor separadamente as duas coisas. Trata-se do mais famoso e complexo argumento de Hume. Para os racionalistas, começando como Descartes e Leibniz, a causa necessita o efeito de modo que 2 mais 2 necessita o resultado 4. Ou seja, dada a causa, o efeito se segue, para os racionalistas, por necessidade lógica. Então, há uma necessidade para a relação de causa e efeito. Hume discorda. Ele observa que quando Adão viu pela primeira vez a água, ele não poderia saber que ela poderia afogá-lo, poderia causar a sua morte. Esse conhecimento de causa e efeito não parece inato, ele vai demandar experiência. Mas a experiência, nota Hume, não nos dá a ideia de necessidade causal. Para Hume, a relação causal é uma questão de fato empiricamente acessível. Assim, Hume encontra 3 critérios para identificar relações causais. O primeiro, isso é muito importante, é a contiguidade espaço-temporal, depois que a causa vem antes do efeito. 3. Deve haver constante união entre causa e efeito. Existem críticas, respostas a essas 3 condições, mas não precisamos considerá-las. Vamos aceitá-las, porque elas não serão importantes para a discussão. Exemplo, jogo de bilhar. Experienciamos contiguidade, a causa vem antes do efeito, uma bola leva a outra a se mover, e é uma conjunção constante. Sempre que uma bola bate na outra, ela faz a outra se movimentar na certa direção. Ora, cadê a necessidade? Hume não encontra nenhuma relação de necessidade entre causa e efeito que possa ser experienciada. Mas então, como surge a ideia de necessidade? A resposta de Hume é que isso resulta de um hábito. Nós nos habituamos a esperar o efeito após a causa. Contudo, essa expectativa é apenas psicológica, ela não tem um fundamento racional. Ela não é racional, mas emocional. Esse hábito que formamos. Isso leva Hume a uma conclusão desalentadoramente cética. Como nossas inferências sobre o futuro são causais, e não podemos mais saber se as conjunções causais que conhecemos são necessárias, não sabemos se elas poderão valer para o futuro. Não temos uma garantia racional de que o futuro será como o passado, pois tudo o que temos é uma expectativa psicológica criada pelo hábito. Não há necessidade, há experiência de
de conexões causais, que tem aquelas três características que são realmente observáveis, mas a necessidade é uma necessidade psicológica de ter a expectativa de que as coisas continuarão a acontecer causalmente como no passado. Exemplo, o fogo sempre aqueceu, mas se o fogo não necessita o aquecimento, não é necessária a ligação entre o fogo e aquecimento, nada garante que no futuro o fogo irá aquecer. A neve é fria, nada garante que no futuro os flocos de neve não irão queimar. Exemplo de Hume. Nada garante que no outono não irão as árvores florescer. Outro exemplo seu. Por que não um inverno florido, em que todas as leis aí da biologia, da zoologia, param de funcionar como esperado? A conclusão de Hume é de que nada nos garante a continuação das inferências causais. Somos como insetos em busca de luz que podem se queimar. Somos como aquele peru de Russell. O peru se habitua que seu dono aparece todos os dias à tardinha com uma porção de milho. Então, ele é indutivista e ele corre para o dono todos os dias, porque ele aprendeu isso. Até que chega o Natal, ele corre para o dono, e ao invés de lhe trazer milho, o dono lhe torce o pescoço. Nossas expectativas causais são meramente instintivas e psicológicas. É o que ele conclui. Nada garante que o chão não afundará sob nossos pés ao próximo passo que dermos. Isso é um resultado extremamente cético. Mas há problemas. São o problema das conjunções constantes de eventos que são meramente casuais. Por exemplo, o ônibus para todos os dias ao meio-dia diante de uma igreja. Em seguida, os sinos começam a tocar. Será que há uma relação causal? Aqui está o ônibus para todos os dias diante da igreja. Mas a parada do ônibus não causa o tocar dos sinos. Mesmo assim, os critérios de causalidade propostos por Hume continuam a se aplicar. Estão espaço-temporalmente juntos, uma coisa ocorre antes da outra, e é sempre assim. Outro exemplo de conjunção constante casual. Na criança, os cabelos sempre nascem antes dos dentes, mas isso não significa que o crescimento dos cabelos cause o nascimento dos dentes. Ora, vemos aqui, bebê cabeludo, criança dentuça. Eu inventei o termo dentuda, me parece melhor. Bom, mesmo que não exista necessidade causal, a análise de Hume é insuficiente para explicar o que entendemos por causa. Uma tentativa de solução seria recorrermos à noção de bom entrincheiramento, good entrenchment. A noção de entrincheiramento foi ventilada por Quine, Strawson e Tugendhat. Relações verdadeiramente causais são bem entrincheiradas. Aqui está Quine, está Strawson, aqui está Tugendhat, que não gosta muito de ser fotografado. Mas o que é o bom entrincheiramento? O bom entrincheiramento de uma proposição ocorre quando ela está fortemente assegurada por um sistema, ao menos parcial, de crenças admitido por certa comunidade. Quando ela é coerente com o nosso sistema de crenças específico para aquele caso, mais específico para aquele caso. Não precisamos aqui de um holismo, mas de um molecularismo. Exemplo, precisamos de oxigênio para viver. Essa proposição está bem entrincheirada. As mitocôndrias de nossas células precisam de oxigênio conduzido pelos glóbulos vermelhos para prover energia às células. O nosso sistema de crenças biológicas reforça a verdade da proposição. Não há nenhum bom entrincheiramento entre o parar do ônibus e o badalar dos sinos, nem entre o crescimento dos cabelos e o nascer dos dentes na criança. Nós não vemos nenhum entrincheiramento. Assim, parece que o ingrediente que faltava à análise de Hume era o bom entrincheiramento conceitual entre causa e efeito. Então, isso talvez nos traga a espécie de necessidade necessária, que não é uma necessidade lógica. Exemplo, o raio causa o trovão. Aqui uma relação causal. E um bom entrincheiramento. Qual?
Nos tempos primeiros se diria não só que o trovão vem depois do raio, mas que 2. Ambos ocorrem sob um pano de fundo de nuvens escuras e possível tormenta. 3. Não tem relação com as complexas ações humanas e o chamado livre-arbítrio, que torna tudo muito mais difuso. As correções conceituais outras, há quanto mais longe o raio, mais tempo levamos para ouvir o trovão. Quanto mais brilhante ele for, mais forte será o trovão. Isso tudo o homem das cavernas já sabia. Então, ele poderia até dizer que o raio causa o trovão, porque isso aí está dentro, está englobado por um conjunto de crenças, um conjunto de determinantes causais e de relações que podem ser determinadas, estabelecidas. Bom, então está aí. O raio causa o trovão para o homem de 4.000 anos atrás, digamos, o criador de vacas. Consideremos agora o raio causa o trovão, tal como essa relação causal é hoje pensada. Ora, o entrincheiramento é aqui muito maior e fica muito difícil você negar. Quer dizer, isso aí, no fundo, é uma espécie de necessidade estabelecida pelos conceitos que é mais fraca que a necessidade lógica requerida pelos racionalistas. Primeiro, os raios resultam de cargas elétricas nas gotículas de água e gelo que formam as nuvens. Esse atrito é causado pelos ventos. Nas partes de cima da nuvem estão as gotículas de cristais de gelo menores, nas baixas, as melhores. As cargas negativas estão em cima e as positivas estão embaixo, ao contrário do que eu escrevi. Essa diferença produz raios de nuvem para nuvem em nuvem e para o solo. 3. O relâmpago, para nós hoje, difere do raio. O relâmpago é a luz produzida pelo superaquecimento do ar em torno do raio, que é a descarga elétrica. 4. Esse relâmpago provoca uma onda de choque que produz o som que chamamos de trovão, que caminha 360 metros por segundo. 5. Como a luz caminha 300 mil quilômetros por segundo, isso pode ser ignorado. Nós primeiro vemos o relâmpago, causado pelo raio, e depois ouvimos o trovão, sendo a distância calculável e, assim, a correlação entre o tempo de um e outro. Bom, conclusão. A relação entre raio, relâmpago e trovão é fortemente reforçada pela sua coerência com outras crenças, por nós aceitas no domínio da física, da química e da meteorologia. Ou seja, a relação de contiguidade, antecedência da causa e união constante, se encontra ainda muito mais fortemente entrincheirada pela concepção atual, pelo entendimento atual da relação de causalidade entre o raio e o trovão. Podemos dizer algo semelhante da relação causal entre uma bola de bilhar e outra. Sempre vimos, sob as mais diversas circunstâncias, um corpo chocar-se contra outro e fazendo mover, nas direções e intensidades de movimentos resultantes, etc. Tudo é entrosado. E a física é capaz de fornecer uma explicação muito mais detalhada do que acontece recorrendo às massas, forças e inércia. Aqui também encontramos um forte entrincheiramento da causa com o efeito. Conclusão. Para Hume, a conclusão é a seguinte: o erro de Hume foi de exigir uma necessidade demasiadamente forte para a correlação de causa e efeito, ou seja, a relação de necessidade lógica suposta pelos filósofos racionalistas seria tal como a necessidade que 2 e 2 é 4. Não precisa ser assim. Contudo, há necessidades mais fracas, exemplificadas, por exemplo, na obra de Aristóteles. Veja só algumas. É necessário que alguém vá à cidade comprar mantimentos. Para que a pastagem cresça, é necessário que chova. O governo está considerando a necessidade de aumentar impostos para promover o bem-estar geral da população mais carente. Na Inglaterra, mas não no Zimbábue. Esse nosso, como é que se chama? Deixa para lá. Dessa maneira, podemos complementar a definição de relação causal em Hume, preservando sua racionalidade sem os catastróficos resultados por ele previstos. Uma relação causal é aquela na qual causa e efeito estão espaço-temporalmente contíguos,
na qual o efeito vem seguidamente precedido pela sua causa e na qual a relação causal é necessitada pelo seu bom entrincheiramento conceitual. Então, com isso nós apresentamos o problema de Hume e nós o resolvemos. Agora passamos ao problema da indução em Hume. A palavra indução não é utilizada por Hume, mas a indução de associações passadas para o futuro é intencionalmente atingida pelo argumento de Hume. Vejamos um exemplo de indução enumerativa. Fogo 1, que alguém acende, queima. Fogo 2, queima. Depois um outro fogo, queima. Um fogo das montanhas, queima. Um fogo no Zimbábue, queima. Então, todos os fogos que eu vi que eles queimam. Então, o próximo fogo irá queimar. Veja só, é uma indução enumerativa para o futuro, para o próximo caso. Ou então eu posso generalizar, todo fogo queima, tanto no passado, no presente, quanto no futuro. Outro exemplo, depois da noite vem o dia seguinte. Noite 2, dia seguinte. Noite 3, dia seguinte. E assim por diante. Até a noite N, o dia seguinte. O que eu concluo? Que depois dessa noite virá um novo dia. Ou que depois de todas as noites, sempre vem um novo dia. Sempre virá um novo dia. Claro, só daqui a alguns milhões de anos, quando o Sol abarcar a Terra. Mas deixa isso para lá. Outro exemplo. Mesmo que nem toda a verdade de fato dependa da causalidade, todas elas dependerão da indução. Daí que a crítica implícita, na crítica da causalidade, indução em Hume, ela também vale para a indução. E aí é um problema maior. A indução é ampliativa de nosso conhecimento, ela probabiliza, mas não garante. Vamos agora reconstruir o que Hume diz sobre inferências empíricas em termos de inferências indutivas. F é fogo, C é o calor. Supondo que F e C satisfaçam as condições de contiguidade, sucessão e constância de Hume. O que eu concluo? Depois de F1 C1 até Fn Cn, que o próprio F será seguido de C. A questão de Hume é, se não temos necessidade causal, simplesmente não temos como justificar racionalmente nossa expectativa sobre o futuro. Não temos sequer razão para continuar agindo, se não há nenhuma garantia. Diante dessa dificuldade, Hume apelou no tratado para o princípio da uniformidade do universo. Hume era genial. Se o universo é uniforme, então o futuro será semelhante ao passado. Com isso, parece que podemos justificar a indução. Eis como. Digamos que eu tenha concluído que todo evento A no passado veio seguido pelo evento B. Agora eu digo que há uma uniformidade no mundo, que o futuro será como o passado. O futuro será semelhante ao passado. Ora, juntando essas premissas, eu posso concluir. É bem provável que o próximo evento A seja seguido pelo evento B. Ou então, todo evento A será seguido pelo evento B, já que nós estamos em um mundo uniforme, que o passado é como o futuro é como o passado. Agora, como sabemos que o princípio... Isso é a próxima pergunta de Hume, que é extraordinária. Como sabemos que o princípio da uniformidade do universo é verdadeiro? Como podemos saber que o futuro será semelhante ao passado? A resposta de Hume: o nosso futuro será semelhante ao passado, ao seu passado, porque no passado, os futuros do passado foram sempre semelhantes aos seus passados. Hume não disse de forma tão detalhada assim, mas outros disseram depois. O argumento pode ser colocado em forma canônica, mas semelhante. No passado, os futuros sempre foram semelhantes aos seus passados. Logo, o futuro do presente também será semelhante ao seu passado. Problema: há algo de muito errado com esse argumento, e o Hume se deu conta do problema, da dificuldade. Bom, aqui está de novo o Sr. Hume. Há um problema grave com esse raciocínio, qual seja, ele próprio é indutivo. Nós não podemos, e Hume percebe isso, não podemos usar a indução para justificar a indução. A inferência causal para justificar a inferência causal, como ele gostaria. Mas podemos falar melhor da palavra indução, com a palavra indução. Quer dizer, isso é circular. Se apelarmos a uma mesma coisa para justificar essa coisa, nós caímos em circularidade. Circularidade lógica. Nós produzimos
que os lógicos chamam de petitio principii, petição de princípio. Não há, pois, como se justificar racionalmente a indução. Essa é a conclusão de Hume. Então, esse é o famoso argumento da indução de Hume, um pouco reconstruído. Todo nosso conhecimento ordinário e mesmo o conhecimento das ciências naturais se baseia na indução. Hume parece ter demonstrado que isso é impossível, que nosso conhecimento das ciências não garante nada sobre o futuro, pode tudo mudar. Então, e mesmo o conhecimento de que se eu pego uma caneta e solto no ar, ela irá cair. Pode ser que não. Há muitas tentativas aí de solucionar o enigma, nenhuma delas muito satisfatória. Agora, eu tenho uma sugestão para a solução que me parece a mais plausível. E eu encontro, pelo menos em dois livros, uma indicação da direção. Um livro introdutório, muitíssimo, de Teichmann e Evans. Evans não sabia nada de filosofia e fazia perguntas para Teichmann. Então, Evans tinha o insight do leigo, que às vezes é o certo. O que elas dizem? É impossível dizer que o universo seria um caos, pois se ele fosse genuinamente caótico, não existiria linguagem alguma capaz de dizer isso. A própria linguagem depende de coisas e qualidades tendo suficiente persistência no tempo para serem referidas por palavras, e que a própria persistência seja uma espécie de uniformidade. Isso aí talvez seja tirado de Kate Campbell. Para aplicarmos conceitos empíricos, precisaremos primeiro ser capazes de reidentificar seus objetos, o que demanda da certa regularidade com relação a esses objetos e suas relações com objetos outros contíguos. Note-se, primeiro, que nem todo o argumento indutivo é causal. Hume estava redondamente enganado sobre isso. Quando eu digo que após a noite vem sempre um novo dia, não estou dizendo que a noite causa o dia. O dia é causado pela rotação da Terra. Então, eu posso sugerir dois diferentes princípios para se entender a relação de indução do passado para o futuro. Princípio A. O futuro suficientemente próximo precisa ter alguma semelhança com o passado para ser o futuro do seu próprio passado, e não ser alguma coisa completamente desconectada dele. B. Mais importante, quanto mais próximo do presente o futuro e o passado estiverem, mais semelhantes eles tenderão a ser, tornando-se os mesmos no presente especioso. O que é o presente especioso? É o presente que somos capazes de experienciar. Que leva um tempinho, porque a gente precisa, ainda está na memória, aquilo tá tudo junto, e está se passando. Não é o presente absolutamente momentâneo, que esse parece que nós sequer podemos, não podemos experienciar. Então, está aqui, aproximadamente. As coisas se convergem e precisa haver cada vez mais uma semelhança até que você tenha uma identidade no momento entre o presente e o futuro. Isso é o que eu quis dizer nos princípios A e B. Bom, eu proponho que sejam analíticas e não sintéticas a priori. Isso pode ser discutido. Ela diz respeito ao modo como somos capazes de experienciar a transição do passado para o futuro. E negá-la seria inconsistente com nossos conceitos usuais de presente, passado e futuro. Isso aí seria fundamento para a indução do passado para o futuro. Negá-la seria inconsistente com os nossos conceitos usuais de presente, passado e futuro. Portanto, seria analítico e não o sintético a priori de Kant. Exemplo. Considere um exemplo entre muitos. Imagine um pedaço de cera sendo derretido e que ele seja aquecido sempre mais. Primeiro ele passa do estado sólido ao líquido. Depois, com mais aquecimento, ele se transforma em cinza de carbono. Quanto mais ainda aquecido, as moléculas irão se desfazer em um plasma de partículas subatômicas. Ora, quanto mais o tempo passa, menos similaridades existem, menos estruturadas ficam as coisas.
E no momento em que você tem a interseção entre passado e futuro, tudo tem que ser igual. Em cada novo momento futuro, menos elementos similares a um ele manterá, como notou Leibniz, a natureza não dá saltos. Nosso genial Leibniz. Ao menos em termos tendenciais. O mesmo podemos dizer de processos de mudanças em geral. Exemplo, processo de aquecimento global. De hoje para amanhã não tem muita mudança, nem no próximo ano, mas daqui a 50, 100 anos nós veremos uma mudança bem grandinha. Segunda Guerra Mundial. No começo, alguns já sabiam que Hitler vai perder, mas a maioria não tinha como. Mas a coisa foi evoluindo até uma batalha lá na Rússia, em Stalingrad. E lá Hitler realmente fez uma bobagem imensa e começou a perder fragorosamente a Segunda Guerra. 3. A Revolução Industrial. Se você pega um pequeno espaço de tempo, pequenas mudanças. Em um espaço de tempo maior, as mudanças são grandes. Desenvolvimento de uma espécie, por exemplo, do Homo de Neanderthal ao Homo sapiens. A formação dos planetas. Primeiro era uma nuvem, depois, etc., eles foram se... Bom, então isso aí pode ser considerado um princípio válido geralmente, universalmente. E quando as alterações rápidas, como, digamos, o suposto Big Bang, tudo que teríamos que fazer é encurtar o tempo entre as mudanças, que A e B continuaram válidos, os princípios. Pode aqui ser objetado ainda que as condições A e B sejam adaptáveis ao caso de mundos caóticos, ou de uma transformação repentina do mundo. O problema é que os procedimentos indutivos aí deixarão de ser aplicáveis. Então, a resposta é que isso é uma ilusão que confundiu muitos filósofos, como Strauss mesmo e outros. A minha tese é de que, seja qual for a mudança que ocorra no mundo, por maior que seja, o mundo sempre continuará sendo acessível a alguma forma de procedimento indutivo suportável pelas condições, suportando as condições A e B, ou suportado. Somos aqui facilmente confundidos pela sugestão errônea de Hume de que todo conhecimento é resultante da experiência causal. Não é. Nesse caso, deveríamos entender que toda inferência indutiva seria causal, o que é falso. Já vimos o caso do dia e da noite. Minha sugestão é fazer essa divisão. Nós temos uma inferência indutiva, diacrônica ou sincrônica. Sincrônica é no momento temporal, ela é estrutural. A inferência indutiva diacrônica é aquela que se dá no tempo. Exemplo é a inferência causal. A causa vem antes do efeito. Mas existem outras, não causais. Por exemplo, o dia vem depois da noite. A noite vem antes do dia. Sincrônica. Digamos, os morros dos dois irmãos encontram-se lado a lado. Está lá. É da estrutura lá daquelas montanhas lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é muito bonito visto de longe. É como Henry Miller disse de Paris, vista de longe é muito bonita. É como uma prostituta, vista de longe é muito bonita, mas de perto ela nos decepciona. Flocos de neve, está aí, uma estrutura. Árvore, uma árvore seca, essa estrutura é matematicamente pode ser estabelecida matematicamente. Isso significa que grande parte de nosso mundo é formada de relações diacrônicas que se dão no tempo, não causais entre elementos como o da noite com o novo dia, as relações sincrônicas de estruturas também entre esses elementos, relações estruturais do mundo. Se o mundo não fosse estruturado, seria muito difícil considerá-lo mundo. Afora isso, Hume ignorou por completo o papel das relações sincrônicas no suporte de nossas inferências indutivas. Como nosso mundo é estruturado, considere o fato de que um cristal tem relações estruturais permanentes entre suas faces. Considere as relações espaciais que assumimos existir entre os objetos dessa sala. As relações geográficas, as relações entre partes de uma cidade que conhecemos e na qual sabemos nos guiar, ou entre uma região e outra de um país, ou de uma serra, digamos o Himalaia. Há uma imensidade de relações sincrônicas
que ou são o resultado de convenções ou foram de algum modo estabelecidas por indução. Por exemplo, foi por indução que eu aprendi a me orientar no centro de Natal. Eu fui aprendendo as diferentes vezes que fui até lá. Sabendo disso, tentemos agora imaginar uma alteração tão imensa do mundo que torne qualquer procedimento indutivo logicamente impossível. Considere um exemplo de destruição do mundo tal como conhecemos, que eu retiro de uma breve passagem do livro do Apocalipse, escrevendo os gafanhotos enviados pelo quinto anjo. Após o soar do quinto anjo, desceram gafanhotos gigantes sobre a terra. O aspecto desses gafanhotos era o de cavalos emparelhados para a guerra. Nas suas cabeças havia uma espécie de coroa com reflexos dourados. Seus rostos eram como o de homens, seus cabelos como o de mulher e seus dentes como o de leão. Seu tórax pareciam envoltos em ferro e o ruído de suas asas era como o ruído dos carros de muitos cavalos correndo para a guerra. Tinham caudas semelhantes às de escorpião e ferrões capazes de afligir os homens por 5 meses. É preciso notar que várias associações indutivas conhecidas foram aqui alteradas. Gafanhotos são insetos pequenos de cor esverdeadas, não são venenosos, mas há outras associações que permaneceram, e são muitas. Continuamos a reconhecer o que são cavalos aparelhados para a guerra, o que é um rosto de mulher, o ruído de cavalos correndo para a guerra e mesmo a relação causal entre o ferrão venenoso de um escorpião e seu efeito doloroso nas pessoas. Muito doloroso. A maioria dessas relações são sincrônicas, outras diacrônicas e causais, ainda que distorcidas e adicionadas de novos elementos. Agora, tente imaginar uma modificação tão grande no mundo que desfaça qualquer relação sincrônica ou diacrônica entre seus elementos. Esse seria um mundo indutivamente inacessível. O problema é que esse mundo é também inconcebível para o nosso entendimento. Conclusão. A indução é sempre possível, porque não podemos conceber um mundo no qual os princípios A e B, garantindo alguma forma de procedimento indutivo, não se apliquem. Logo, o mundo sempre será cognitivamente acessível. Última objeção. Suponhamos que daqui a 5 minutos o mundo desapareça e junto a ele tudo que ele existe. Isso parece logicamente possível. Sim. Mas nesse caso, nenhum princípio A ou B nos salvará, dirá o objetor. Resposta. Esse caso também é inconcebível, posto que nós não podemos verificar o desaparecimento do mundo. Para tal, seria preciso que algum sujeito epistêmico observasse de fora. Mas assumindo que o mundo seja tudo que existe, essa possibilidade também seria vedada, pois deixaríamos de existir. Bom, eu suponho que o próprio Deus deixe de existir, mas essa é uma questão teológica complexa e que eu não pretendo considerar. Vou abstraí-la. Ou seja, o desaparecimento do mundo como um todo é algo inexperienciável, logo inconcebível. Então é isso. E por isso os princípios precisam valer.